Nós vamos falar aqui de um personagem, aleluia, porque quando as pessoas falam assim, ó, vamos falar de um personagem que era pequeno, aí todo mundo fala de Davi, mas nós vamos falar de outro pequeno, de estatura, mais grande na presença do Senhor. Aleluia! Vamos abrir as nossas Bíblias comigo, lá, aleluia. Aqui, porque nós vamos andar um pouquinho na palavra, tá, irmãos? Abre lá em Gálatas, capítulo de número 2 e versículo, aleluia, de número 20, e depois nós vamos para Atos dos Apóstolos, aleluia. Agora já ficou fácil, né? Gálatas e depois Atos, já ficou fácil para saber quem é o pequeno que nós vamos falar nesta noite, aleluia. Lá em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20, a palavra do Senhor vai nos dizer: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Graças a Deus, aleluia. Lá em Atos dos Apóstolos, aleluia, no capítulo de número, aleluia, no capítulo de número 9, no versículo de número 15, a palavra do Senhor vai nos dizer: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu te mostrarei quanto é importante sofrer pelo meu nome. Amém? Glória a Deus, irmãos, pode se sentar, dando glória a Deus, aleluia. Nós vamos falar um pouco, aleluia, de um homem chamado Paulo. Mas aqui em Atos ele não é Paulo, ele é Saulo. Mas muitas pessoas dizem que Deus muda o nome de Saulo. Saulo, porém, aleluia, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele é judeu, nascido, aleluia, só que ele é judeu da linhagem, aleluia, da tribo de Benjamim. Então ele é judeu, ele é sangue da linhagem da tribo de Benjamim. Só que Saulo também é nascido, ele nasce na cidade de Tarso, na Sicília. Então logo ele é cidadão romano. Então por ele ser cidadão romano, o nome dele em Roma é Paulo. Então onde é que Deus muda o nome de Paulo? Aleluia. Ele é Saulo sendo judeu, só que por ser romano, o mesmo nome ele muda sendo Paulo. Aleluia. E Saulo, aqui nós vamos voltar aqui no capítulo de número 7, aonde está acontecendo agora uma morte, um assassinato por apedrejamento, que é o diácono Estevão. Aleluia. Diácono Estevão, ninguém consegue pegar ele na palavra. Então os fariseus, eles precisam pagar testemunha para testemunhar falsamente contra Estevão. Testemunham contra Estevão, concede a morte de Estevão, levam ele para fora, aleluia, do templo, apedrejam Estevão, e as testemunhas, quando tiram as vossas capas, eles jogam aos pés de um jovem chamado Saulo, e ele está ali. E a palavra de Deus diz que ele ainda é um jovem. Só que certa feita, esse jovem, aleluia, falaram dele aqui dizendo que quando Deus abre os olhos de Paulo, quando ele se encontra com Jesus, Deus lhe dá o conhecimento. Ali a pessoa se enganou, porque Saulo ele é estudado. Saulo ele já tem um conhecimento. Porque Saulo ele estudou nas melhores escolas rabinas da época, aos pés de um grande professor da época chamado Gamaliel. Então Saulo já tem algumas características que podem envolver ali Jesus para fazer uma grande obra na vida dele. Porque quando eu e você nós estamos no mundo e Deus escolhe, não é porque Ele escolhe porque nós é um pobre coitado, porque nós estamos no pecado, aleluia, é porque Ele tem algumas características que Ele fala: opa, esse aí eu vou usar. Esse aí está no mundo, mas é diferente. Saulo, pelos estudos, ele é um homem de pequena estatura, de mais ou menos 1,5 m, 1,60 m.
Ele é um pouquinho robusto, aleluia. Ele é careca, ele não tem cabelo. Ele tem as sobrancelhas encontradas, o nariz grande e os olhos não encontrados com o outro. Então o bichinho é feio, dá pra entender. Só que Saulo tem uma característica que muitos não tem. E que Jesus, ó, tá olhando pra ele. Aleluia. Saulo, ele é temido. Saulo, ele é corajoso. Saulo, ele não teme. Sabe por quê? Porque depois da morte de Estevão, Saulo começa a perseguir as igrejas. E ele é inteligente. Ele vai até o Sinédrio, pede cartas para ele poder perseguir. Só que ele não tem medo e entra nas casas, tira homem, tira mulher, tira criança, coloca no cárcere, manda matar, manda açoitar. E ele, a Bíblia não fala que ele vai com os 200 atrás dele, a Bíblia menciona que ele vai. E o povo teme Saulo. Por onde Saulo passa, ele não precisa chegar e mandar o pastor fechar a igreja já fecha as portas. Lá vem Saulo, então vamos fechar porque ele entra, ele açoita, ele joga na prisão. Sabe o que Deus falava para mim, aleluia, através dessa palavra? Que a geração que nós estamos vivendo hoje está faltando, sabe o que? Está faltando corajoso, está faltando, aleluia, aqueles a qual levanta, que Jesus levanta, mas é corajoso para fazer a obra verdadeiramente. Porque hoje em dia tem muito oba-oba, passando a mãozinha na cabeça, como diz o nosso irmão Leandro aqui, e falando que o céu é de qualquer maneira, que o céu pode entrar de qualquer maneira. Aleluia. Só que Jesus, ele vê a coragem que Saulo tem. Aí Jesus olha a minha, a sua coragem e fala: esse aí vai ser um vaso valoroso para eu usar na terra. Porque se Saulo não tem medo de mim, que sou Deus, o dono da igreja, ele vai ter medo do capeta, aleluia, que eu posso fulminar ele com as minhas mãos. Eu e você não devemos ter medo de Satanás. Devemos somente temer ao Senhor, porque somente ele pode pegar nossa alma, aleluia, e lançar no inferno, ou mandar para o céu, aleluia. Mas tem gente que não teme ao Senhor. Teme as coisas da terra, as coisas do mundo. Teme perder, aleluia. Ai, mas se eu for para o céu, eu preciso renunciar a tal coisa. Então teme renunciar às coisas da terra. Mas Saulo, aleluia, ele era corajoso. Saulo, ele era destemido, aleluia. E Saulo, aleluia, ele perseguiu os crentes. Só que de perseguidor, ai, ele vai ter um encontro com Jesus que vai mudar a sua vida. Porque Saulo, aleluia, ele só ouvia falar de Jesus, mas ele não sabia quem era Jesus, mas ele conhecia as leis. Ele conhecia as leis. Ele conhecia na época a Torá, que, aleluia, que era a Bíblia dos judeus da época. Só que lá a igreja era perseguida, mas no capítulo de número 9 vai falar da conversão desse homem. Quando ele pega as cartas e vai perseguir os crentes mais a fundo, numa certa feita ele está a caminho de Damasco. Aleluia. E aí Jesus, eu creio que olha do céu e fala assim: peraí, que agora eu vou me mostrar para esse homem. E Jesus se apresenta para Saulo com a sua glória. E Saulo, quando ele vê a luz reluzente da glória de Jesus, ele não se aguenta e ele cai por terra. E ele escuta uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Até quando vai martirizar os meus? Aí Saulo pergunta: mas quem és tu que diz que eu te persigo? E os homens que estavam com Saulo não vê, mas escutam também a voz falando com Saulo. Aleluia. E aí Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu tens perseguido a minha igreja. E Saulo, naquele momento, pela glória de Jesus, ele fica cego. Só que Jesus fala para ele: levanta e vai para a rua chamada direita, aleluia, e fica ali numa casa, aleluia, de Judas. Aleluia. E Saulo levanta, aqueles homens pegam Saulo, leva para essa casa. E ali Saulo fica 3 dias cego. Só que ele fica murmurando, ele fica chorando, ele fica se lamentando. Ele fala assim: agora é que eu vou perseguir esses crentes, agora é que eu vou matar esse povo. Não, ele está jejuando, ele está orando. Às vezes Deus permite algo na nossa vida que a gente vai para os pés do Senhor, aleluia. A gente vai para os pés do Senhor só pela misericórdia. Mas Deus, ele vê quando a gente ora com sinceridade, quando a gente jejua com sinceridade, aleluia. E até mesmo quando a gente dá ao Senhor com sinceridade, que a gente faz perguntas para o Senhor com sinceridade. Saulo agora
comigo. Mas aí Jesus fala para ele assim, aí Deus fala para ele assim, ó, vai, Deus, vai, porque este é para mim o homem escolhido. E eu vou fazer dele, vou mostrar para ele o qual é o sofrimento, aleluia, a sofrer pela minha obra. Eu vou mostrar para ele qual é grande o sofrimento de sofrer pelo meu amor. Aleluia. E Ananias vai. Quando chega até Saulo, ele ora e põe as mãos. Saulo, ele é aberto à sua visão na hora. E ali ele levanta e já é batizado. Aleluia. E Saulo começa a pregar. Só que Saulo já tem o conhecimento. Ele já conhece a palavra. Saulo já conhece as leis. Só que Saulo veio pregar para os gentios. Saulo não veio pregar para os judeus da casa, ele veio pregar para os gentios. Porque Deus fala, eu vou fazer dele um grande pregador para buscar os gentios aonde ninguém vai. Sabe, às vezes nós passamos alguma prova apertada porque Deus tem um trabalhar diferente na minha e na sua vida. Deus, ele teve um trabalhar diferente na vida de Saulo, diferente na vida que ele tinha do trabalhar na vida de Pedro, que não queria, não é que ele não queria que os gentios fossem salvos, mas ele tinha uma visão, e Deus agora abre outra visão na mente de Paulo. Aleluia. E ali, Saulo, ele começa a pregar, só que ele não sai pregando, já fazendo as suas viagens, já, aleluia, da maneira que ele se encontra com Paulo. Ele prega, aleluia. Só que Saulo, a palavra de Deus vai nos dizer que ele se retira e ele passa 3 anos no deserto da Arábia. Mas por que Saulo vai passar 3 anos no deserto? Sabe por quê? Porque o deserto é escola. Sabe quando Deus ele leva eu e você para o deserto, nós falamos, meu Deus, mas esse deserto não vai acabar nunca. Nós estamos na escola de Jeová. Porque Saulo, aleluia, ele conhece a letra, mas no deserto, Deus vai mostrar o espiritual para Saulo. Deus vai começar a trabalhar na vida de Saulo. Sabe por que Deus trabalha na vida de Saulo? Ele trabalha primeiro na vida de Saulo para depois trabalhar através da vida de Saulo. Ele trabalha na minha e na sua vida para depois ele trabalhar através da minha e da sua vida. Não tem como nós ter um encontro com Jesus e na mesma hora fala assim, ai, foi rápido. Jesus colocou a mão sobre mim hoje. Amanhã eu já estou pregando, já estou profetizando. Ei, você precisa passar no crivo do Senhor primeiro. Aleluia. Deus ensinou, Jesus ensinou os discípulos 3 anos. Não foi diferente na vida de Saulo. Ele foi para o deserto, na escola, para aprender com o Espírito Santo. Ai, mas você prova isso? Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim em Atos, aleluia, no mesmo capítulo, no capítulo de número 9, versículo de número 20. Logo pregava nas sinagogas, afirmando que este era o Filho de Deus. Paulo, imediatamente, ele começa a pregar, afirmando que ele é o Filho de Deus. Aleluia. Só que a palavra do Senhor, aleluia, Glória a Deus. Aleluia. em 2 Timóteo, no capítulo de número, aleluia, Aleluia. não, 2 Timóteo é o final da pregação. É lá no capítulo de número Aleluia. em Gálatas, no capítulo de número 1, no versículo de número 18. A palavra do Senhor vai nos dizer, decorrido 3 anos, subi para Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com eles 15 dias. Paulo, ele prega afirmando quem é Jesus. Só que ele passa 3 anos no deserto estudando com Jesus. E agora, no mesmo versículo, no mesmo capítulo de Atos 9, versículo 22, Saulo, porém, ele cresce e se fortalece mais e mais. E agora, ele não afirma, ele demonstra quem é
Paulo. E eles falam assim, ó, você tem que ir embora daqui, você tem que fugir. Eles colocam Paulo dentro do cesto, desce Saulo ainda, desce Saulo por uma muralha e Saulo sai de Damasco. Aleluia. E Saulo, ele sobe até Jerusalém e vai ter como discípulo. Só que os discípulos, eles não acreditam em Saulo. Aleluia. Saulo, quando chega nos discípulos e fala, eu tive um encontro com Jesus, passei 3 anos, aleluia, aprendendo com Jesus, estou aqui para pregar. Eles não acreditam no ministério de Saulo. Mas você percebia na parte agora que vinha aqui falar de Jesus? Quem sabe até talvez achando que Saulo ia pegar o lugar deles, né? Aleluia. Porque sabe, pessoas que não acreditam no teu ministério, aleluia, tem muitos. Sabe o que Deus ministrava no meu coração quando eu lia essa palavra, aleluia? Aleluia. Que muitas das vezes, dependendo do nosso testemunho que nós for, ninguém mais acredita em nós. Porque certa vez ouvi uma pessoa escrever em rede social, dizendo assim, a pessoa fez tudo isso, matou, roubou, se prostituiu, agora virou crente. Aí eu tive vontade de responder embaixo dizendo, glória a Deus que virou crente. É melhor ter abandonado o pecado e ter se convertido ao Senhor do que continuar com a língua solta falando mal da vida dos outros. Vai se converter, filho do Satanás. Só que eu me segurei, falei, aqui não é lugar. Porque, irmãos, Aleluia. rede social não é lugar. Aleluia. Pra afronto, pelo amor de Deus, nós não ganhamos ninguém com isso. Aleluia. E nem altar. Tem problema com teu irmão? Chama ele mais 2 testemunhas. A Bíblia menciona, a Bíblia ensina. Chama mais 2 testemunhas. Aleluia. Só que Deus ministrava que às vezes o testemunho que nós deu lá fora, quando a gente vem para a presença, que nem Saulo deu o testemunho de perseguidor, agora os discípulos não acreditam nele. Aí Saulo vai embora, só que ele encontra Barnabé. Barnabé volta com Saulo com os discípulos e fala, não, eu sei, eu conheço Saulo. Aí Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar. Sempre vai levantar alguém para abrir a tua agenda. Sempre vai levantar alguém para dizer, ele prega, eu conheço a palavra que ele traz. Sempre vai levantar alguém para dizer, pode chamar para louvar porque eu garanto, eu conheço Deus na vida dele. E Barnabé estava dizendo para os discípulos, eu conheço Jesus na vida de Saulo. Ele mudou, ele está diferente. Aleluia. Só que daí, Saulo, ele começa a pregar, ele fica ali uns dias com os discípulos, começa a pregar, e ele começa a discutir com helenitas. Os helenitas, eu fui buscar na palavra de Deus quem são. São aqueles judeus que tinham cultura grega, falavam da língua grega, então eles eram uma cultura acima, aleluia, dos judeus que tinha ali, aleluia. E esses helenitas agora querem assassinar Paulo, quer perseguir, quer matar Saulo, porque ele ainda é Saulo. Quer perseguir Saulo. Aí os judeus pegam e falam para Saulo, é melhor você ir embora. E Saulo não quer ir, ele quer pregar. Só que daí os judeus pegam, aqui no mesmo versículo de número 9, aleluia, eles falam assim, ó, tendo chegado ao nosso conhecimento, nós viemos aqui, Saulo, te buscar. Aí os discípulos buscam Saulo, leva Saulo para Cesareia e manda para Tarso. Eles mandam Saulo embora. Às vezes, irmãos, o ministério vai incomodar, eles vão querer mandar você embora. Aí eles vão falar assim, ó, ainda estão te protegendo, porque os inimigos estão se levantando. Não, eles querem mandar você embora, porque eles não querem você aqui. Sabe por quê? Porque estão vendo que Deus está te levantando. Deus vai fazer uma grande obra. Eles estão vendo o ministério chamado que Deus tem na sua vida. Aí os discípulos mandam Saulo para Tarso. A Bíblia não menciona, porém, pelos estudos diz que Saulo ficou lá em Tarso só entre 10 a 14 anos. Escondido lá. Aí às vezes a gente fala assim, mas o que está acontecendo com o meu ministério? Não vai, não me chamam. Eu não louvo, eu não prego. Mas Saulo já estava pronto. Talvez para ele, mas Jesus ainda não. Quanto mais demora o nosso ministério a fluir, mais Deus está trabalhando nas nossas vidas. Aleluia. Só que Saulo, ele está lá em Tarso pregando. Só que quando Saulo vai embora para Tarso, eles mandam Saulo para ir embora, a igreja começa a crescer. A igreja agora tem paz, porque não tem perseguidor. Porque eles ainda achavam que Saulo estava perseguindo. A igreja começa a crescer,
a igreja começa a ter paz, e aí a igreja, os discípulos começam cada um ir para o lado, e Barnabé agora ele desce para Antioquia e começa a pregar nessa cidade. Só que a igreja começa a crescer, a crescer e a crescer, aleluia. Lá no capítulo de número de Atos, no capítulo de número 11, a palavra do Senhor agora, esses dias, Deus estava ministrando essa palavra comigo, foi assim, Jesus é confirmação. Mais uma vez Deus é confirmando para mim e para você. Porque Saulo estava esquecido em Tarso. Só que de repente a igreja começa a crescer e Deus faz Barnabé se lembrar de quem? De Saulo. Aí Deus fala para Barnabé, vai em Tarso buscar Saulo, porque agora é hora dele voltar para lutar. Aí como foi falado aqui antes, no culto de Natal, da véspera, que Mefibosete estava esquecido, e Deus ia mandar carruagem para buscar Mefibosete que estava esquecido em Lodebar. Aleluia. Mais uma vez, Jesus fala para mim e para você, não se preocupe, porque eu vou fazer alguém se lembrar da sua vida. Você acha que você está esquecido em Lodebar? Você acha que você está como Saulo? Eu já estou pronto, eu não vejo a hora de falar de Jesus, eu não vejo a hora de fazer a obra, eu não vejo a hora de pegar o meu milagre, a minha promessa. Mas Deus faz Barnabé se lembrar de Saulo, e Barnabé se levanta e vai buscar Saulo lá em Tarso. Deus vai mandar alguém buscar alguém. Mas não é para levar embora para a glória, não. É para levar para algo melhor. Algo grandioso que Deus tem preparado. Quando Saulo, aleluia, vê Barnabé chegando e Barnabé fala assim, olha Saulo, vamos comigo, Deus mandou vir te buscar, tem uma obra lá em Antioquia. Saulo larga tudo e vai. E Antioquia começa a pregar. Eles passam um ano pregando. Passam um ano pregando para os gentios. E os gentios estão se rendendo aos pés do Senhor, aleluia. Paulo pregando para os gentios e Pedro nesse momento ele já prega para os gentios, porque até antes ele não queria que os gentios fossem salvos, ele não acreditava que Jesus tinha morrido também pelos gentios, era só pelos judeus. Só que a palavra de Deus vai nos dizer que eu não vou entrar nisso porque não vai dar tempo e eu vou passar um pouquinho. Aleluia. Que Pedro tem uma visão. Eu não vou entrar nessa visão. Aleluia. Ele tem uma visão, ele se encontra com o centurião Cornélio. Aleluia. Porque Cornélio manda chamar. Aleluia. Pedro ultrapassa, vai lá na casa de Cornélio e prega para os gentios. Aí quando Pedro prega para os gentios, o Espírito Santo desce e batiza os gentios com o Espírito Santo, fogo, com línguas estranhas. Aleluia. Aí Pedro fala assim, bem sei eu que Deus ele não faz acepção de pessoa. E se o próprio Deus batizou com o Espírito, quem somos nós para não batizar nas águas? E aí começa também a batizar os gentios nas águas. Só que lá em Antioquia, Paulo também já está pregando para os gentios. A obra do Senhor é uma só. Não adianta eu falar, eu faço a obra aqui de um jeito, lá de outro. A obra do Senhor ela é uma só. Porque se eu e você nós servimos o mesmo Deus, ele, aleluia, a obra dele, a glória dele, a honra dele é uma só. É aqui, é no Japão, é em São Paulo, é na igreja aqui, é na igreja ali. Desde que estamos na mesma fiação, na mesma pedra que se chama Jesus, a obra é uma só. Aleluia. Deus não é Deus de confusão. Não ia fazer Paulo se levantar para pregar para os gentios e Pedro negar os gentios. Só que Pedro ainda teve que abrir uma visão ampla, como Paulo já tinha. Aleluia. Aleluia. E eles pregam, ficam ali um ano em Antioquia, daí Deus, ele entra, aleluia, numa visão com os discípulos ali e fala assim, agora vocês põem as mãos sobre Saulo, sobre Barnabé e sobre Saulo e despeçam eles, porque eu já tenho separado eles de uma grande obra. E aí começam as viagens de Saulo. Primeira viagem de Saulo com Barnabé. Eles vão para uma cidade chamada Chipre.
Só que nessa cidade, aleluia, eles encontram com um governador por nome Sérgio Paulo. Está aqui em Atos, no capítulo de número 13. Só que esse governador, ele está ouvindo a palavra agora de Saulo e Barnabé. Está entrando no seu coração. Eles têm fé. Só que também tem ali um homem, aleluia, chamado por Elimas, e ele é um mágico. Só que quando ele faz as magias dele, ele distorce a palavra. Ele distorce a fé. E aí, Saulo começa a observar. E Saulo agora, creio eu, pela Bíblia, que ele já faz o seu primeiro sinal. Aleluia. Porque ele olha, ele incomoda com aquele homem. E ele olha para aquele homem. Aleluia. E Saulo, ele, também chamado Paulo, ele diz para aquele homem assim: ó filho do diabo, cheio de engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás por perverter os retos caminhos do Senhor? Então ele sabe que aquele homem é usado pelo Satanás. E ele fala: e por perverter os caminhos dos pequenos, ao ouvir a palavra de Deus, tu ficarás cego pela mão do Senhor. E aquele homem fica cego. E ele começa a procurar quem pode o guiar. Só que daí, quando aquele homem fica cego, aleluia, o governador de Chipre, ele se maravilha. E ele reconhece agora, aleluia, começa a ser reconhecido agora o ministério de Paulo, porque agora, a partir daqui, ele passa a usar o nome romano Paulo. A partir de Atos 13, a partir daqui, desse fenômeno que Paulo faz, ele começa agora a usar o seu nome Paulo, que é o nome romano. E agora ele começa as suas viagens. E sendo ele, Paulo, agora, usando o nome romano, sendo usado por Deus, aleluia, Paulo, ele faz 4 viagens, aleluia. Sendo que uma delas, aleluia, ele se separa de Barnabé, porque Barnabé quer levar seu primo Marcos. Eles têm uma discussão falando que ele não quer que Marcos vá junto, porque lá atrás Marcos deixou eles para trás. Então ele leva consigo Timóteo e Barnabé vai para outro lugar, aleluia, com seu primo Marcos. Mas só que lá na frente, no final, na última carta de Paulo, ele reconhece o ministério de Marcos. Aleluia. E sendo Paulo, ele faz 4 viagens missionárias. Sendo a primeira viagem para Galácia, para Chipre, que ele foi com Barnabé. Paulo faz uma viagem, a segunda viagem para Macedônia e para Cássia. Na terceira viagem, ele faz para Ásia e volta para Grécia. E na sua 4ª viagem, aleluia, ele vai para Cesareia, para Creta, para Malta e para Roma, onde ele foi morto por um possível rei na época chamado Nero. Paulo escreve 13 cartas, aleluia, sendo a maioria delas em cárcere, em prisão. É no momento de dificuldade da minha e da sua vida que Deus mais usa a minha e a sua vida. Porque é no momento de cárcere que Paulo escreve cartas, aleluia, sendo ela dividida em 3 etapas eclesiásticas, sendo elas cartas de Romanos, Coríntios, 1º e 2º, Gálatas, Éfesos, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, sendo cartas pastoriais, 1º e 2º Timóteo e carta para Tito, e sendo uma carta pessoal, que é a carta de Filemão, aleluia, que ele escreve uma carta pessoal, glória a Deus. Só que Paulo agora, tanto que ele prega, tanto que ele é perseguido, aleluia, ele começa a ser perseguido, ele começa a ser apedrejado, onde que entra a palavra que Jesus disse: eu vou usar, mas ele também vai saber como que é sofrer pelo meu nome. Porque em Listra ele foi apedrejado. Na cidade de Éfeso, como era uma cidade muito pagã, muito idólatra, ele foi cometido de uma confusão no meio da cidade. Queriam matar ele por ele pregar, aleluia, contra os deuses daquela cidade, aleluia. Lá em Damasco ele teve que sair fugindo dentro do cesto. Olha, talvez uma humilhação, né? Um homem entrar dentro do cesto e o povo levar ele para baixo, escondido. Sofreu humilhação. Aleluia. Aleluia. Quando ele estava com Silas por expulsar um demônio de uma mulher adivinhadora, aleluia, um demônio de uma mulher que era um demônio adivinhador, foi açoitado, foi preso, aleluia. Só que quando dava meia-noite, eles cantaram louvores a Deus. E a Bíblia diz que veio um grande terremoto e os
entendeu? Aí eles falam, Paulo, não, agora manda quem nos açoitou vir aqui nos libertar. Aleluia. Ele tinha ousadia. Você tem ousadia na presença do Senhor nessa noite? Aleluia! Aleluia. Muitos podem olhar para você e não dá nada, porque ninguém dava nada para Saulo. Ele era pequenininho. Ele não tinha nem estatura, não tinha nem cabelo, coitadinho. Aleluia. Aleluia. Mas ele tinha um tamanho na presença do Senhor, uma autoridade, uma ousadia. Meu Deus. E Jesus viu isso nele. Será que Jesus olhar para mim, para você, ele vai enxergar o quê? Coragem, ousadia, mas a coragem é exercitar. Não, é você tem dentro de você, irmão. Sabe o que eu fico imaginando quando Saulo ele perseguia as igrejas? A igreja não sabe o poder que ela tem na presença do Senhor. Quando o inimigo vem esbofetear a minha e a sua cara, nós choramos, mas nós não sabemos a força que nós temos quando nós damos o joelho na presença do Senhor. Deus, ele disse, aleluia, que nós teríamos a autoridade e ainda faríamos coisas maiores do que ele fez. Só que nós não temos autoridade para isso. Meu Deus. Essa autoridade que Deus te deu. Aleluia. Porque Paulo usou autoridade. Aleluia. Paulo usou a coragem que ele já tinha. E Deus só acrescentou e aperfeiçoou. Aleluia. Só que daí, indo lá para Gálatas, aleluia, no capítulo de número 2, a qual nós leu, Pedro, também chamado Cefas, ele desce, aleluia, ele desce para Antioquia, onde está Paulo. Só que quando ele desce, Paulo está ali pregando para os gentios. Gentios estão convertidos, estão batizados no Espírito Santo, estão batizados nas águas. Aleluia. Só que daí é engraçado, é interessante que quando Pedro chega ali, ele come com os gentios na mesa. Ele fala com os gentios. Só que daí quando chega Tiago e os outros povos da circuncisão, porque os gentios são os incircuncisos. E Tiago chega com os outros da circuncisão, eles são circuncidados, eles são judeus. Aí Pedro, ele levanta e ele sai de perto dos gentios. Aí Paulo observa. Aí Paulo não deixa barato. Mas nem porque Pedro foi chamado por Jesus para fundar as igrejas, é o líder da igreja, é o cabeça da igreja, que eu tenho que ficar quieto naquilo que eu estou errado. Aleluia. Porque Pedro tinha autoridade, mas Paulo não tinha. E Paulo era ousado. Aleluia. E aí, Paulo, ele pega e fala para Pedro: ué, Pedro, tu sendo judeu, comia com os gentios, estava aí conversando com os gentios, agora chegam os seus amigos aí, o povo aí da circuncisão, você se afasta? Por que Pedro está fazendo isso? Sabe quando a gente, às vezes, olha, essa palavra está dizendo que Paulo está repreendendo Pedro, porque Pedro está discriminando os gentios. Porém, Deus me dá uma outra visão dessa palavra, que quando Paulo fala assim para Pedro: tu sendo judeu, vive como gentil. E agora quer obrigar o gentil a viver como judeu, porque ele queria que os gentios, ele aceitava a salvação dos gentios, mas ele queria que os gentios cumprissem as leis judaicas. Sabe quantas leis eram? 613. As leis estão lá em Êxodo, Levíticos e Deuteronômios. São as leis, mas que são essas leis? Não foi pesquisar somente algumas, porque 613 são muitos para pesquisar. São aquelas leis que você tem que guardar o sábado, que você não pode comer carne gordurosa, que você tem alguns requisitos, como Pedro teve a visão, que ele viu alguns animais dentro do lençol branco, ele disse: eu não posso comer esse tipo de carne. Comiam os peixes, mas tinha que ser sem escama, com escama eu não me lembro, pelo estudo que eu fiz. Então eram algumas leis que não faziam sentido para os gentios. Eram as leis de Torá ou de Talmud, Talmud, sei lá o nome do livro. Não sei que uma era Torá. Aleluia. Aleluia. Só que Paulo fala para Pedro: mas sendo tu judeu, nós somos judeus de nascença, Pedro, nós temos sangue judeu. Então nós somos obrigados a viver como judeu, mas tu vive como gentil. E agora, perante os judeus,
pessoa que vive no tempo da lei literalmente, cujo a esposa, quando tem ali o, né, vocês sabem, aleluia, não se despede, eu não posso falar uma palavra mais assim, mas vocês sabem, não tira suas vestes, eu esqueci o nome da palavra, né? Se despir. Mas não. E depois a mulher tem que ir pro quarto, pra sala, ele tem que tomar banho. É tempo da lei. Isso não existe mais. Jesus, ele veio, aleluia, e ele cumpriu toda a lei. E depois ele aboliu a lei. Sabe por quê? Porque se eu e você cumprir a lei, nós vamos ser julgados pela lei. E sendo julgados pela lei, nós não temos salvação. Aleluia. Porque hoje a salvação é pela graça de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus ele veio e ele já levou sobre si todos os nossos pecados. Ah, mas eu posso pecar? Não. Sabe por quê? Porque eram 613 leis. Moisés veio e resumiu para 10. Só que quando Jesus veio, ele resumiu para 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não fazer Deus estranho no meio de vós. Não idolatrar nada daquilo que não é o Senhor primeiramente. E qual o segundo? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não defrauda ele. Você não cobiça a mulher dele. Você não rouba ele. Você não destrói a vida dele. Você não tem inveja dele. Porque quando você ama o seu próximo como a ti mesmo, você já cumpre os 10 mandamentos de Moisés. Beleza? Mandaraia. Aleluia. Te comandaraia subiando de negra. E aí Paulo fala assim, sabe por que, Pedro, eu estou dizendo isso? Porque antes eu era perseguidor, antes eu matava os crentes, antes eu matava os judeus que eram crentes, até gentios que se tivessem convertido, falava de Jesus, eu açoitava, eu mandava matar. Só que quando eu tive um encontro com Jesus, aleluia, desde o meu encontro hoje, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu Deus. E aí Deus me falava assim que muitas pessoas põem lá algo lindo na rede social, aleluia, uma foto maravilhosa, como a minha Flavinha faz, aleluia, e escreve embaixo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo está vivendo em você, porque quando Cristo vive em você, você já não vive. E se você não vive, você não vive pelo pecado. Gálatas 5, Paulo vai escrever, aleluia, sobre os prazeres da carne e sobre os prazeres do Espírito. Nós estamos vivificando a nossa carne, o nosso Espírito. Será que nós realmente pode bater no peito e dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Verdade. Ou nós estamos, aleluia, pregando um Jesus, mas vivendo como gentios. Pregando Jesus dos judeus, mas vivendo como gentios do mundo lá fora. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu entendo ali que Pedro talvez abra a visão dele para os gentios. Pedro talvez se envergonhe. Ele diz, não, eu estou errado. E Cristo também veio para eles. Porque eles também têm jeito. Porque eu e você nós éramos gentios, irmãos. Sabe por que Deus manda eu pregar esta noite sobre essa palavra? Porque eu e você nós éramos gentios. Eu e você nós estávamos perdidos. E Cristo nos achou. Cristo viu e falou, ei, aquele ali está perdido, é um gentil, mas eu também vim para ele. E graças que nós aceitamos que Jesus veio para nós, quando muitos não aceitam, quer continuar vivendo no mundo da escuridão. Aleluia. Aleluia. Agora para terminar, aleluia, a palavra do Senhor, Aleluia. que lá em 2 Timóteo, para nós não sair fugindo, correndo do tema que até aqui nos ajudou o Senhor, vamos dizer quão Cristo ajudou Paulo. Aleluia. Sabe por quê? Porque lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, a palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo, ele está preso e a sua última prisão, ele está preso lá em Roma, porque, aleluia, pelos estudos, eu não tive tempo de pesquisar essa palavra, aleluia, mais a fundo na Bíblia. Tive tempo, mas que fica muito extenso, aleluia. Mas como Deus faz eu me lembrar, pelos estudos eu vi que Nero, ele põe a fogo em Roma. Só que de todas as cidades que pegam fogo, algumas, acho que sendo 4, não se queima. Ela fica intacta.
E sabe qual cidade são? A cidade dos cristãos, aleluia. A cidade daquele que aceitou Jesus, a cidade daquele que se batizou. Só que agora, Nero, ele põe por acontecer isso, ele coloca as culpas no cristão. E quem é o líder dos cristãos lá em Roma? Paulo. Paulo está onde? Em Roma, ele é perseguido e ele é levado em cárcere. E Paulo agora sabe que é a sua última prisão, que ele está ali, mas ele já vai para morrer, aleluia. Então ele escreve, aleluia, uma carta. E ali eu entendo que Paulo está sofrendo, porque ele está na solidão. Porque começa assim, ó, ele escreve uma carta para Timóteo dizendo: procura vir depressa até mim. Então ele está sentindo falta de alguém, porque ele diz mais assim, ó, porque Demas, aleluia, que eu tenho amado, ele me abandonou. Paulo foi abandonado. Mais para baixo, aleluia, ele fala assim, mais lá no outro versículo 14, ele fala: Alexandre Latueiro, esse teve ingratidão, só que Deus lhe dará o pago. Quando alguém tem gratidão por você, irmão, Deus lhe dará o pago. Não é eu e você que vamos se levantar, mas Deus lhe dará o pago da ingratidão, de tudo aquilo que você fez, de tudo aquilo que você estendeu a mão. Aleluia. No versículo 13, ele fala assim, ó: traga para mim, aleluia, a minha capa, os livros e os pergaminhos. Eu entendo que Paulo está sentindo falta dos seus pertences, da capa, porque talvez está com frio, jogado no cárcere. Aleluia. Só que aqui mais à frente, aleluia, no versículo de número 16, ele fala: a minha primeira defesa, quando ele vai preso, a primeira vez que ele tem que se defender, ninguém se levanta para ajudar na defesa de Paulo. Ele tem que se defender sozinho. E quantas vezes, aleluia, ele estendeu a mão, ele pregou, aleluia, ele declarou vitória, e as pessoas foram vitoriosas, alcançaram bênção através da pregação de Paulo. Só que quando ele está preso, precisando de uma defesa, não há ninguém que se levanta a favor dele para defender Paulo. É assim na minha e na sua vida. São poucos aqueles que são gratos. O próprio Jesus, aleluia, ele conta para o caminho 10 leprosos. E ele fala: já são curadas as suas lepras. Mas somente um volta para agradecer. E eu creio que eu e você nessa noite, nós estamos aqui porque nós somos gratos a Jesus. Só que daí Paulo, aleluia, ele fala assim no versículo de número 17. Ele não vai dizer até que me ajudou o Senhor, mas ele vai dizer assim: mas por tudo isso que eu passei, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem. Fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna, e me levará salvo para o reino celestial, e a ele toda a glória pelos séculos dos séculos. Mesmo Paulo tendo passado por tudo que ele passou, ele reconhece que ele passou pelo amor de Deus, e Deus jamais abandonou Paulo. Deus jamais perdeu o controle da vida de Paulo. Não importa o que eu e você nós estamos passando nessa noite, Deus jamais perdeu o controle da vida da sua vida.